Graça e paz, comunidade. Amém? Amém. Estamos na iminência da mudança, como a pastora Nana falou. Então muitas coisas estão fora do lugar, né? Você viu que as luzes já saíram. Muito da mídia já está com dificuldade. Você viu, não pudemos ver os batismos ali. É um tempo para nós nos aprontarmos para a mudança. E tudo está sendo preparado lá também, para que nós cheguemos num local adequado para nós estarmos louvando ao Senhor. Eu creio que você vai gostar muito desse novo local, desse lugar que Deus tem nos dado. Nós já temos amado esse espaço e creio que vai ser um espaço incrível para a nossa movimentação lá como família de Deus. Então se prepare para isso. Nós estamos a 3 finais de semana para estarmos lá. Nós temos mais 2 finais de semana aqui e o outro final de semana já a inauguração lá no novo espaço. Bênção de Deus, amém? Amém. Lembrando, até por causa disso, nós entramos nesta série nova, que é o favor de Deus, a partir desta semana, e nós vamos estar, então, levantando um jejum ao Senhor. Um jejum de gratidão, de louvor, de adoração, pelo favor de Deus que é derramado sobre nós. E o jejum que nós praticamos, que nós levantamos, é o jejum de Daniel. Eu queria apenas ler e recordar, porque eu sei que muitas pessoas ficam, mas o que é que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Então eu quero falar para você aqui, de uma forma bem simples, o que é que nós vamos estar fazendo nesses dias no jejum. Lá em Daniel, no capítulo 10, versículos 2 e 3, o texto diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Nós não vamos passar 3 semanas chorando. Nós vamos passar 3 semanas nos alegrando pelo que Deus já tem feito. Então o que ele fez? Não comi nada saboroso. Aqui fala de alimentos elaborados, né? Eu lembro, acho que era o Galon que falou uma vez, mas fica difícil, pastor, achar uma coisa que não é boa. Eu vou falar até o que o Galon falou na época, né? Eu vou comer o bolo da minha sogra, que não era elaborado, né? Aguenta a Jaque agora aí. Quando nós falamos, coisas elaboradas mesmo. Partimos para a simplicidade, né? A coisa mais simples de se comer. Eu e a Nana, naturalmente, nos voltamos mais para legumes, verduras, de verdade. Eu sei que alguns até têm dificuldade nisso, mas para nós, porque é nutritivo, é alimento muito bom para a nossa saúde, e nesse período nós somos desintoxicados até, por causa desse jejum. Então, o não elaborado é isso aqui, não, nada saboroso nesse sentido. Carne. Quando eu falo carne, eu quero lembrar também alguns irmãozinhos. Carne, sim, você não pode comer picanha, alcatra, ok. Mas também não pode comer peixe nem frango, que é carne do mesmo jeito. Eu lembro que o irmãozinho, no final do jejum, de um dos jejuns, foi perguntar para a pastora Nana. Pastora Nana, disseram para mim que não pode comer frango, agora já foi, né? Então, frango é carne, você não vai comer também. Então, elimina-se a carne. E vinho. Então, aqui, a ideia do vinho é algo de teor alcoólico. Nós evitamos completamente qualquer coisa que tenha teor alcoólico. E não usei nenhum... Hã? Quando se refere a isso, eu já tenho partilhado com os irmãos, eu e a Nana, acho que os meus filhos, meus genros, nós temos a prática de não bebermos nada alcoólico, mesmo, né? Eu me lembro que eu e a Nana fomos visitar Bento Gonçalves, aí você vai visitar a vinícola, né? E vem para experimentar. Eu não tenho prazer nisso, sinceramente, né? Tomar um suco de uva até gosto, mas eu não estou dizendo para você que é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós preferimos nos abster disso. Eu me lembro que o meu filho, o Lipão, também tem essa prática, né? De não nos envolvermos com nada que seja alcoólico, nada. Nós preferimos evitar isso. Então, uma dica aqui, pelo menos nesse período, né? Nem provei, não usei nenhuma essência aromática. Aqui, por exemplo, você vai tomar um refrigerante, ele tem aroma.
Ele tem essência aromática. Você vai tomar, às vezes, suco que é industrializado, ele tem produtos aromatizados. Acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Café. Pode o café, mas não aromatizado, né? O café em si não é o problema. O problema é... né? Mas aquilo que tem essência aromática, e fizeram isso por 3 semanas. Então, não tenta complicar a coisa é simples, né? Evita as coisas mais elaboradas, né? Os pratos mais elaborados, as carnes, as bebidas alcoólicas e as coisas com essência aromática, nesse período que nós vamos estar de 3 semanas, dedicando isso ao Senhor, a Ele. Ah, sim. É derivado, né? Só para reafirmar ou afirmar aquilo, né, que alguns têm dúvida, o ovo e o leite são derivados, não são carne, né? Então você pode usar. Ok, nós estamos entre uma série e a outra. Por isso, hoje, eu vou usar um tema. Eu vou falar para você, não fique preocupado com isso que eu vou falar. Isso fica no seu coração, na sua vontade, né? Mas, de qualquer forma, você vai ter a oportunidade de estar vendo em vídeo aquilo que eu vou pregar hoje. Então, na celebração da manhã, eu quero falar sobre o segredo da vinha, baseado em João 15, de 1 a 5. À tarde, eu vou falar o segredo da vinha 2, 15, 1 a 5, de João. E à noite eu vou falar sobre o fruto que permanece, que tem a ver com João 15 também. E nós vamos estar falando sobre frutificar, sobre sermos pessoas que frutificam para o Senhor. Pensando nisso, eu quero deixar com você uma dica legal de um livro para você ler. Somos Todos Sacerdotes, do Sam Sasser e Judson Cornwell. Um chamado para desenvolver seu sacerdócio. Esse livro vai falar que cada um de nós se tornou, da parte de Deus, sacerdotes para o Senhor. Cada um de nós se torna um sacerdote. Então, essa história de eu não tenho dons, eu não tenho algo especial para oferecer a Deus, não é a questão de que você tem algo especial para oferecer a Deus. Deus já ofereceu a você pelo Espírito Santo. Então, você agora tem os dons. E agora você deve exercê-los, realizando obras ou boas obras, ou práticas, atitudes, comportamentos que enobrecem, que glorificam o nome do Senhor na sua vida. E quando nós entramos no segredo da vinha, eu quero mencionar para você um pouco um fato histórico. No Antigo Testamento, os profetas nomeiam Israel como a videira. E eles apontam Israel como a videira. Deus, você sabe, a videira era uma fruta ou uma árvore muito cara aos judeus, e até hoje é, né? E os judeus plantavam videiras, aquilo era muito comum entre eles. E Deus olha para Israel, através dos profetas, e diz que eles são uma videira para o Senhor, e que eles frutificariam para o Senhor. Mas nós vemos e sabemos a história que Israel falhou no cumprimento da sua missão, daquilo que ele deveria viver. E eu e você, como igreja de Jesus, somos então uma expressão que não entenda como literal. Nós somos o novo Israel de Deus, no sentido de que nós vamos cumprir a missão, a continuidade daquilo que Israel não cumpriu. Né? Não é que nós somos Israel, mas nós vivemos a continuidade da missão que eles não cumpriram. Por isso que Jesus se levanta aos seus discípulos, e aí eu quero que você considere mesmo, a partir desta palavra, olhando para essa perspectiva. Jesus estava com os discípulos, ensinando a eles, ministrando o coração deles, para que eles vivessem segundo a vontade dele. E aí ele vem então no capítulo 15, versículos de 1 a 5, e declara o seguinte: eu sou a videira verdadeira, não é Israel. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês, os discípulos, já estão limpos, e claro, isso se aplica a mim e a você também,
por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, a palavra de Deus que você tem exercitado, conhecido através do plano de leitura, aquilo que você tem recebido no GP, aquilo que você tem recebido aqui, aquilo que você tem sido ministrado em diversas oportunidades e ocasiões, é esta palavra que vai nos limpando, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então eu queria que você considerasse agora alguns conceitos que eu vou colocar, que são óbvios, mas muitas vezes nós nos esquecemos ou não nos atinamos a isto. Então a videira, o primeiro conceito, é Jesus. Você pode repetir isso comigo? A videira é Jesus. Jesus é a videira. Você precisa entender que Jesus está fazendo uma ilustração, uma analogia, e Ele quer que eu e você compreendamos, a partir da figura da árvore que é a videira, quem Ele é, quem é o Pai, quem nós somos, o que fazemos, a partir do fato de que somos linkados, somos conectados, somos enxertados na videira. Então Jesus é a videira, eu sou a videira verdadeira. O lavrador, o agricultor é Deus o Pai, o dono da vinha é o Pai. Então Jesus é a videira, o dono da vinha, o dono do mundo, o dono de todas as coisas é o Pai. Meu Pai é o lavrador. O ramo, e aqui é interessante você se fixar, é o discípulo. Todo ramo que estando em mim, vocês são os ramos. E aí alguma coisa de muito interessante para estarmos falando aqui, algumas coisas que denotam dessa questão do ramo. A primeira delas é que, como eu falei para vocês, nós somos a continuidade daquilo que Israel foi. E aí a própria palavra de Deus vai usar uma ilustração para entendermos. Ele vai falar que os gentios, que somos eu e você, fomos enxertados na videira. Se você já foi a uma vinícola, você vai saber que o agricultor, ele pode pegar um ramo de uma videira que seja para ele melhor do que a que ele tem e enxertar naquela videira para que ela possa dar frutos melhores do que ela tem. Ele enxerta o ramo na videira. E nós fomos enxertados na videira, então. Nós não éramos povo, Oséias vai usar essa expressão, o profeta, e agora somos povo. Pedro vai dizer que agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, eu e você. Por isso que quando nós estávamos começando a celebração, e nós fazemos isso todas as vezes, e insistamos com você para fazer na sua casa, na rua, onde você estiver, o Raul estava dando testemunho para contar a pessoas que porventura estivessem entre nós e não conhecessem o Senhor. O que é que, de forma figurativa, o Raul estava fazendo? Ele estava fazendo da parte de Deus, abrindo a possibilidade das pessoas serem enxertadas na videira. Entenderam isso? Enxertados na videira, em Jesus. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela é enxertada na videira, ela é ligada, ela é conectada ao Senhor. E é interessante quando fala que todo ramo, no caso o ramo é o discípulo, você vai ver no texto mais à frente, que Jesus vai dizer que alguns ramos são podados, porque não dão frutos, e outros ramos são limpados, para que deem mais fruto. Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas eu quero apontar essa situação para você. Há de fato, numa videira, ramos que não dão frutos e ramos que dão frutos. Esses que não dão frutos precisam ser cortados, porque senão eles vão sugar da seiva, sugar do nutriente que aquele ramo que dá fruto precisa. Apesar de ele não dar fruto, ele vai sugar a energia daquele que dá fruto. E isso tem a ver conosco também. Como eu tenho falado com você, nós não estamos brincando de igreja.
Embora nós tenhamos aqui um cognome, né, e nós tenhamos uma instituição, a comunidade Siloé, o que nós queremos ver não é a comunidade Siloé, nós queremos ver a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele não vive de adeptos de uma religião, mas ele vive de pessoas que morreram para si mesmas e nasceram para Deus, foram enxertadas na videira. Esse fato é fundamental. O ramo é o discípulo, o ramo é aquele que está conectado à videira, aquele que permanece na videira. Então, o fruto, nesse sentido, é o resultado. Nós podemos pensar em resultado de boas obras ou de boas ações, de atitudes, de comportamentos. Eu não quero me deter em boas obras, porque senão nós particularizamos as coisas e achamos que isso tem a ver com algumas coisas que eu faço de bom para outras pessoas. Mas quando nós pensamos em frutos aqui, eu queria conectar com você para Gálatas 5, 22 a 23, quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade. Esse fruto do Espírito vivendo em mim vai necessariamente me habilitar para relacionamentos frutíferos, abençoados. Isso vai gerar em mim atitudes e comportamentos que honram e glorificam ao Senhor. Quando nós falamos aqui, o Raul testemunhou de Jesus, ele estava fazendo algo que fluía do coração de Deus para ele, e ele era usado por Deus para fazer isto. Isto é uma atitude, mas não é toda atitude. Vou usar isso como analogia só para você entender. A realidade não é assim. Mas o Raul vem, prega aqui, fala de Jesus, e aí ele vai para casa e age de forma grosseira com agir. Então a coisa não está coerente. O fruto não é uma coisa que eu faço eventualmente para Deus. O fruto é o que eu vivo todos os dias para Deus. O fruto é algo que é gerado em mim em todas as minhas atitudes e todos os meus comportamentos, nas minhas relações com as pessoas e com Deus. Eu vivo como fruto daquilo que Deus tem derramado no meu coração. Então, a prática do fruto gera atos de justiça, que podem ser também cognominados de boas obras, provindas da obediência a Jesus. Então, frutos somente podem ser produzidos por aqueles que estão em Jesus. E quando nós falamos desse fruto que Jesus está falando, ele só acontece quando você está em Jesus. Por isso que o profeta Ezequiel vai dizer que as nossas boas obras sem Deus são como os trapos de imundícia. Elas não têm valor. Porque elas não contam com um desejo profundo da nossa alma de glorificar ao Senhor. Ela não é provinda do fruto do Espírito, não é provinda da ação de Deus na nossa história, na nossa vida. Nós precisamos estar conectados. O texto de Colossenses 1,10 diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nós frutificamos quando nós estamos buscando mesmo o conhecimento de Deus. Quando nós estamos nos conectando ao Senhor, quando nós buscamos o Senhor. E isso não é um evento na vida do cristão, essa é a vida do cristão. A celebração é um evento para nós, o GP é um evento para nós, o discipulado é um evento para nós. Mas a nossa vida em Jesus não pode estar restrita a eventos. Nós temos que ser o que somos para Deus, como pai, como filho, como mãe, como irmão, irmã, como amigo, amiga, parente, patrão, empregado, em qualquer situação e lugar. O fruto da nossa relação com Deus precisa estar sendo expressado pelo que nós somos e pelo que fazemos. Então, o fruto é o resultado do seu esforço espiritual e do seu trabalho espiritual. O apóstolo Paulo vai afirmar aos filipenses, lá em Filipenses 1, 21 a 22, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, morrendo ou vivendo para Paulo, ele vive para Deus.
E essa compreensão precisa subir à nossa mente e ao nosso coração. Senão a gente entra no que, eu quero usar tanto isso porque eu creio que tem bastante aplicação para nós compreendermos. Quando o Raul fala da vida que ele tinha, órfão, más referências e tudo mais, essa vida que ele tinha não era uma vida feliz, não era uma vida alegre, não era uma boa vida. Eu sei que talvez hajam pessoas aqui que não têm uma vida como ele tinha, mas também não têm uma vida feliz. Porque a felicidade, a bem-aventurança, conforme o Senhor Jesus diz, nós só vamos encontrar nele. É preciso compreender isso. Não há fora do Senhor a plenitude de vida que eu e você buscamos. Não há a alegria que eu e você buscamos. Não há o complemento mesmo da nossa existência, senão no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa vida, Ele é a vida. E aí, quando a gente pensa em termos de fruto e frutificar, há um perigo, um primeiro perigo de se pensar quem é responsável em dar frutos, e talvez seja a pergunta de alguns aqui. Mas quem é responsável, afinal, em dar frutos? Essa é uma pergunta perigosa, porque sempre nós vamos pensar que dar frutos é para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha mais espiritual. Ok, então me arruma um espiritômetro para a gente medir a espiritualidade dos irmãos e saber quem que vai dar fruto aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Quem define o que nós denominamos espiritualidade não sou eu nem você. Quem define isso é o Senhor em nós, na medida em que eu e você nos abrimos para Ele. A questão aqui, eu quero fazer a referência, lembrando das vasilhas vazias da viúva com Eliseu. Você se lembra? O texto diz que ela foi enchendo as vasilhas de azeite. O profeta havia dito para ela: traga muitas vasilhas, e as coloque, feche a sua casa e deixe as vasilhas. Ela foi, emprestou de todo mundo vasilha e trouxe. Colocou na casa dela. E então o milagre aconteceu. Sobre as vasilhas foram deitando azeite, até que chegou um momento, diz o texto, em que não havia mais vasilhas. E por não haver vasilhas, não havia mais azeite para ser derramado. Azeite não falta. Pode faltar espaço para o azeite. Quem determina o espaço? Eu e você. Quanto você quer de Deus na sua vida? Quanto você quer da presença do Espírito Santo na sua vida? Você define. O Senhor quer derramar sobre você bênção. Lembra da palavra, e nós falamos muito isso, sem medida. Sem medida, é quanto você quiser. Quanto você quiser, você vai receber. Então, quem é responsável em dar frutos somos nós. Qual é o erro? Pensar, eu não sou responsável em dar frutos porque é Deus quem dá o fruto. De fato, a realização em nós, conforme o próprio apóstolo Paulo fala, vem de Deus. Mas o frutificar é uma parceria, pelo que o próprio texto mostra. Olha só, eu sou responsável em dar frutos por Deus, para Deus, pelo poder que Ele me dá. E é isso que o religioso não compreende. Isso é sobrenatural. Eu frutifico na medida em que eu me abro ao Senhor, então Ele vai usar a minha vida e vai frutificar através de mim, através da minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar para você do frutificando hoje é isso, a produção. E esse texto, eu estava me lembrando e posso falar para você, talvez seja o texto, a gente gosta de ter um texto da vida, esse daqui seria o texto da minha vida. João 15:16. E é muito interessante você ler e compreendê-lo. Não foram vocês, Deus está dizendo, que me escolheram. A gente acha, tem a pretensão, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu o encontrei.
Não foi Ele que te encontrou. Não foi você que o encontrou. Foi Ele que escolheu você, não foi você que o escolheu. Você se entregou a Ele porque Ele se apresentou a você. Então, pelo contrário, eu os escolhi, os designei. Há uma finalidade, há um propósito para a minha vida e para a sua vida. Para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Não é uma questão de eu vou lutar para que as coisas permaneçam, não. A palavra de Deus está sobre nós e quando nós frutificamos, o nosso fruto necessariamente e sobrenaturalmente permanece. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O texto de Romanos 7,4, na parte B, diz: a fim de que frutifiquemos para Deus. Todo que dá fruto Ele limpa, né? O versículo 2, na parte B. Então você foi escolhido para dar frutos. Você foi. Eu me lembro quando alguém falou para mim, eu conheci o texto. Eu estava no meio de uma multidão, um pastor amigo meu, muito querido. Ele olhou lá de longe e falou: Evaldo, João 15,16. Ok. Eu nem lembrava direito o que era. E quando eu cheguei em casa eu fui ler e lembrar que não foi Ele que me escolheu. E Ele me escolheu para que eu dê fruto e o fruto que eu possa dar para Ele permaneça. E isso não é uma aplicação para a minha vida, é uma aplicação para todas as nossas vidas. Nós somos os discípulos. Nós somos as pessoas que Deus quer usar. E Ele usa então nesse sentido de parceria. Deus deu poder para que você dê frutos. Ele derrama do Espírito Santo sobre você para que você espelhe a pessoa de Jesus. Para que você manifeste a pessoa de Jesus por onde você for. A intenção do coração de Deus é fazer você parecido com Jesus. E nisso você vai frutificar como Jesus. Você se lembra da palavra de Jesus? Obras maiores do que as que Ele fez, nós vamos fazer. E nós vamos fazer por causa dessa ação do Espírito Santo em nós. Isso quebra todo o conceito religioso, formal, doutrinário humano que nós temos na nossa mente, porque é sobrenatural. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, vem morar em nós e nos habilitar, nos capacitar a sermos como Jesus, a vivermos como Jesus e a frutificarmos como Ele. Isso vai na medida do azeite que você quer. Então, quanto mais você quer, mais você recebe, mais você é usado, mais Deus usa a sua vida para a glória dEle. Então é preciso que nós compreendamos isso. Deus deu. Colossenses 1, 28 a 29 diz: este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Olha que coisa tremenda, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. É para esse fim que eu me empenho, eu me esforço, mais o possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Esse poder que operava no apóstolo Paulo opera em mim e em você, seja você quem for. Pastor, mas eu tenho um dia de conversão. Qual o problema? Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Senhor de toda a terra. Eu já vi experiências de pessoas nascerem de novo, isso é uma coisa incrível, nascerem de novo em Jesus aqui, e nem mal saírem do mesmo lugar, anunciarem Jesus para uma outra pessoa. Você já viu isso? Eu já vi acontecer isso. E a outra pessoa se converter. Você fala, mas ninguém falou para essa pessoa que ela deveria de pregar? Não? Quem que está habitando nele agora? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós não estamos falando de uma... Eu me lembro de um líder da igreja que eu pastoreei, de uma igreja que eu pastoreei, que ele achava que o Espírito Santo era uma emanação de Deus, um vento. Se enganou, meu bem. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele tem ações e atitudes, como eu e você. Ele conversa comigo e com você. Ele se comunica conosco. E ele vem da parte de Deus para operar em nós o desejo do coração do Pai. Nos fazer semelhantes
a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, no arrobo de expressão, ele vai dizer: aquele que começou a boa obra vai completá-la para o dia de Cristo Jesus. Não tenho esperanças em mim mesmo, nas minhas forças, na minha capacidade, mas aquele que Deus enviou da parte de Jesus a mim, esse vai completar a obra em mim e vai realizar aquilo que o Pai deseja. Eu vou frutificar. E aí então é a palavra do versículo 5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então não é o seu conhecimento, não é a sua teologia, não é o seu atino doutrinário que faz de você uma pessoa especial em Deus. É o Espírito Santo em você que faz isto. Quanto mais você buscar, mais Ele vai te usar. Mas não é a sua capacidade, é a capacidade dEle em você. Isso precisa ficar compreendido. Assim, para nós frutificarmos, eu diria que tem alguns princípios, 3 princípios que eu quero citar. O primeiro dele: todos os discípulos dão frutos em um dos 4 níveis. E eu vou falar dos 4 níveis daqui a pouco para você. O versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então todo discípulo dá fruto em um dos 4 níveis. Eu vou falar daqui a pouco, guarda um pouquinho aí. E todo discípulo deve crescer para o nível muito fruto. Todo discípulo deve crescer. Você não deve estar contente em ter alguns frutos na sua vida. Você precisa querer ser frutífera no Senhor. Todo discípulo deve aumentar a frutificação conforme vai passando o tempo. Não é a coisa que acontece na religiosidade, que a pessoa diz que o tempo passa e ela vai esfriando na fé. Pelo contrário, ela tem que aquecer a cada dia que passa. O segundo princípio: primeiro, então, todos os discípulos dão frutos em um dos 4 níveis. Todo discípulo foi criado para obras específicas por Deus. Boas obras não podem ganhar a salvação. Isso é uma coisa que sempre precisa ficar claro para nós, porque são um presente de Deus para nós. A salvação é um presente. Deus nos dá, nós não compramos. Ele nos dá. Você lembra de Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto, a salvação e a fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, boas obras foram preparadas de antemão. O versículo 10 de Efésios 2 vai falar: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as obras que Deus quer que você realize, Deus preparou para você na sua vida, de antemão. O ser um esposo segundo o coração de Deus, para o pastor Evaldo, Deus preparou de antemão, para que eu fosse, para minha esposa segundo o coração de Deus. Estava preparado no coração dele, para mim. O ser um pastor segundo o coração de Deus para as ovelhas que Deus tem confiado a mim, Ele preparou antes da fundação do mundo, para que eu andasse nessas obras, para que eu andasse na vontade e no querer dEle. Por fim, boas obras preparadas por Deus são onde devemos investir as nossas vidas. São aonde devemos investir as nossas vidas. Então, nós vamos ver N situações na vida que você deve estar investindo. Você é um apacentador, cuida de ovelhas e de um grupo de pessoas. Essa é alguma coisa que você deve dedicar à sua vida. Fazer o seu melhor para Deus e para aquelas pessoas que você ministra. Se você é um profissional liberal e você tem lá a sua profissão, você deve fazer o seu melhor para Deus naquilo que você faz. Tudo como para o Senhor. O fruto do seu trabalho é a expressão daquilo que Deus é e tem feito em sua vida. Na medida em que você manifesta isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nos seus relacionamentos de amizade, aonde você estiver, isso exala o perfume de Jesus.
Então, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele preparou para nós de antemão, para que andássemos nelas. Então, por fim, todo discípulo aumenta a frutificação através dos 3 segredos da vinha, que eu quero partilhar com você, que são os níveis de frutificação. O primeiro deles é de sem fruto, sem frutos, ou sem fruto para frutos. Aqui a pessoa não frutifica. O texto diz no versículo 2, na parte A, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele o corta. A compreensão que nós temos aqui é que uma pessoa pode frequentar uma igreja, ela pode se tornar um membro fiel na igreja, ela pode subir em posições, eu não gosto dessa expressão, mas vamos usar ela, se tornou um apacentador, aí porque o seu GP cresceu, se tornou um coordenador, cresceu, se tornou um supervisor, cresceu, se tornou um pastor, e agora você é um pastor. Uma coisa marcou a minha vida alguns anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar disto. Um pastor, líder da Rádio Transmundial, uma rádio evangélica, veio pregar no Rio Grande do Sul, e ele foi em uma igreja, não vou dizer para você a denominação, foi numa igreja lá, evangélica, e ele pregou sobre Jesus e tal, e no final da palavra dele ele fez um apelo. E qual não foi a surpresa dele? A primeira pessoa que chegou à frente aceitando a Jesus como Salvador era o pastor da igreja. A gente fica assustado. Como pode, pastor? Que é? Eu lembro que eu fiquei traumatizado com aquilo. Como assim? Como assim? O pastor não era convertido? Sabe, toda essa coisa da religiosidade está nos levando por um caminho em que as pessoas confundem a conversão com o convencimento. A conversão é nascer de novo. Então você pode frequentar a igreja a vida inteira, ler a Bíblia de capa a capa, orar todo dia e não ter entregue a sua vida a Jesus. Não resolveu, porque o caminho, a vida é Jesus. Se você não entrar por Jesus, não tem como chegar ao Pai. E aí você é o ramo cortado. Grave isso, né? Mas é necessário ouvir isto. E é necessário compreender isso. Então, primeiro segredo é esse, né? Sem fruto, corte. De frutos para mais frutos. Então, sem fruto para frutos, no sentido de que você começa a frutificar, então. Você começa a dar frutos. Esses Deus limpa. Aquele que gera fruto, que dá fruto, Deus vai limpar, Deus vai podar. É interessante, eu já ouvi alguém dizendo para mim assim, pastor, eu acho que se eu não fosse crente eu não sofreria tanto por isso, por aquilo outro, mas porque eu tenho Jesus, as coisas são difíceis para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso acontece às vezes comigo também. Algumas provações na minha vida eu percebo que são uma poda de Deus em mim. Ele está me afinando para as coisas que Ele quer fazer. Eu estava compartilhando com... vieram nos visitar o pastor o pastor Ricardo da Igreja Batista de Itapuá e o prefeito da cidade, secretários vieram me visitar. Aí eu estava contando a minha vida, eles perguntaram, e eu contei algumas experiências pelas quais eu passei. E eles falaram, meu Deus, mas que coisa terrível, como é que o senhor suportou tudo isso e tal? E eu estava contando para eles e lembrando, justamente para isso, para poder contar para você, para que você possa vencer também. Não é? Eu venci, olha, estou aqui. Eu sobrevivi à graça de Deus. O favor de Deus sobre mim me trouxe até aqui. Sabe, Deus permite determinadas provações na nossa história, na nossa vida. E estas provações, elas não vêm do diabo, elas vêm de Deus, elas são limpeza, elas são poda na nossa vida, para que nós possamos nos assemelhar a Jesus. Porque de outra forma, eu e você não nos entregamos a esse trato de Deus. Mas quando nós nos entregamos, Ele poda a nossa vida e então nós damos mais frutos. Ele limpa e nós damos mais frutos. E o terceiro segredo, de mais frutos para muitos frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu estava
me preparando, todo dia eu faço isso, né, para essas devocionais de Apocalipse, eu me lembrei muito do pastor Luiz Saião, do pastor Shed, eu lembro de um vídeo que tinha sobre Apocalipse deles, e eu fui assistir. E eu estava vendo o Dr. Russell Shedd, eu não sei se alguns de vocês o conhecem, eu o conheci, ele já faleceu há alguns anos, um homem de Deus incrível, e uma vida assim inspiradora. Eu estava olhando para aquele vídeo e lembrando, meu Deus do céu, o cara frutifica até morto, já partiu para a glória e ele está frutificando ainda. Uma vida inspiradora, uma vida incrível, a família dele, sua filha. Que inspiração para a vida das outras pessoas. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que quando você permanece nele, você vai dar muito fruto. E o seu fruto vai para além da sua vida. Alguns de nós podem dar testemunho, como eu posso dar. Meu pai foi um homem que deu fruto para além da vida dele. Eu sou fruto dele. E ele orava por mim, ele intercedia por mim, ele me ensinava, ele profetizava sobre a minha vida para que eu fosse o que Deus tem feito de mim. Então, frutificou, mesmo depois de ter partido daqui. Deus deseja e Deus anseia por fazer você não apenas uma pessoa que frutifica, mas uma pessoa que vai dar muitos frutos, muitos frutos. Então, concluindo tudo isso, em João 15:8, o texto diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. A questão não é evidenciar que você é membro da comunidade Siloé, ou que você é evangélico, que você é reformado, que você é pentecostal, que você é sei lá o quê. O que eu e você precisamos evidenciar é que nós somos filhos de Deus. E nós damos frutos segundo o nosso Pai, a semelhança dele. Ele nos capacita para isto. E ao concluir esta palavra, eu queria lembrar você, e lembrar você individualmente. Talvez você esteja aqui esta manhã dizendo: pastor, mas eu não tenho muitas coisas que eu possa frutificar. Você tem. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. E a presença do Espírito Santo em você potencializa o favor de Deus em você. De tal forma que você não pode simplesmente fazer algumas coisas. Você pode fazer todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. E eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor quer usar a sua vida como um farol que brilha no meio da escuridão. Deus quer usar a sua vida como alguém que traz inspiração, traz motivação para aqueles que não conhecem o Senhor. Ao abrir da sua boca, a manifestação de atitude sua em qualquer lugar, em qualquer hora, o Espírito Santo pode usar você, pode transformar vidas, pode derramar bênção, bondade, misericórdia sobre a vida de pessoas que nunca experimentaram isto. Eu me lembro, e eu quero lembrar novamente por causa do testemunho que o Raul falou. Ele conta sempre de quando ele veio a primeira vez na igreja, e naquele dia eu nem me lembro disto, quero dizer para vocês, mas ele lembra. Eu estava falando sobre paternidade. Interessante, né? Ah, não, isso é uma coincidência, pastor. Você acha mesmo? Um órfão, todo atrapalhado, entra num ambiente. E eu tenho convicção, não fui eu. Com certeza não fui eu. Eu não tenho nem a lembrança disso. Mas Deus usou o vaso, conforme o desejo dele, para trazer a mensagem que era necessária para o coração de alguém que ele queria resgatar. Frutificou. O que eu e você precisamos ter é a disponibilidade para Deus. Simplesmente sermos disponíveis. Crermos e sermos disponíveis. E então, você vai ver o mundo cair aos seus pés, no sentido de se devotar ao Senhor, de voltar-se para o Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de reconhecer o senhorio do Senhor, de reconhecer a bondade dEle, na medida em que simplesmente você age como alguém que ama, teme,
confia, se entregou, vive na dependência e vive para a glória de Deus com a sua vida. Minha oração é que você possa dar muitos frutos, não algum fruto. E eu olho para algumas das ovelhas e vejo você às vezes dizendo de forma tímida: pastor, eu não sei nem o que fazer. Eu também não. Mas eu vou fazendo. Eu vou fazendo. E aí eu vou descobrindo como Deus vai me usar. Eu vou me dispondo, né? Na nossa comunidade, ontem nós falávamos sobre isso, até cuidar das cadeiras se torna um início para alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso é o the best e tal, isso espiritual ao. Não. Mas seu pastor, começou assim: eu preciso servir a Deus, o que eu faço? Eu vou ajudar a zeladora a colocar as flores no púlpito da igreja. Era muito pouco. Mas sabe, o coração daquele garoto de 16 anos que estava trazendo ali a sua oferta para aquela zeladora: olha, eu quero ajudar você, o que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Claro que isso, você fala: mas isso para Deus, pastor? Tudo que eu fizer é para Ele, então começa por aí. E aí começa a obra do que Deus iria fazer na vida de um menino que se tornaria um dia, sem ter essa perspectiva naqueles dias, alguém que Deus usaria para a glória dele. Mas você precisa começar. Você talvez não vá ser um pastor, um missionário, mas quem disse que você precisa ser um pastor ou um missionário para ser usado por Deus? Quem disse isso para você? Onde é que está escrito isso? Você é um vaso precioso, que contém o mais precioso, ou a mais preciosa personalidade que o mundo já pôde contemplar. O próprio Senhor habitando em você. Você é casa. Nós cantamos isto. E nós estamos construindo casa para Ele. Então você é casa, Ele habita em você. E Ele habita para manifestar sobre os outros a glória dEle. Sobre você Ele já manifestou. Então agora, esse dom que Ele te dá tem a ver com o outro. Não tem nada a ver absolutamente com você, tem a ver com o outro. Lembra do que eu falei aqui? Eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo no coração do Raul. Não era para mim, era para ele. Tinha a ver comigo. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele, com ele. Tem a ver com o outro e com ele. Quero orar com você. Talvez você seja uma pessoa que diz aí no seu lugar: Pai, eu quero ser alguém que frutifica, me ajuda. Eu não quero simplesmente frequentar uma igreja, eu quero ser alguém que faz diferença na história para a tua glória. Eu sou teu soldado e o Senhor quer me usar. Se você é uma pessoa assim, você pode se colocar em pé, eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que apesar dos anos eu estou em pé porque eu também quero ainda continuar sendo aquilo que Deus quer que eu seja para a glória dEle. Ó Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e irmãs e a minha vida, Senhor. Tudo que nós queremos é poder agradar o Teu coração. Tudo que nós queremos, Senhor, é poder ser sobrenaturalmente usados pelo Senhor. Queremos mesmo que se cumpra em nós a palavra dada a Abraão, Senhor. Nós queremos ser uma bênção para todas as famílias da terra, Senhor. E eu oro, Deus, que esta unção preciosa que está sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, a presença do Teu Espírito, possa levá-los, Senhor, a frutificar de forma sobrenatural sobre as suas famílias, sobre os seus amigos, sobre os seus colegas de trabalho, de universidade, de escola, os amigos na rua, na vizinhança, por onde eles forem, Senhor. Que eles possam exalar o bom perfume, possam infestar o ambiente com o perfume da Tua presença, Senhor. Usa-os, ó Deus, para a Tua glória, usa a nossa vida para a Tua glória, Senhor. Nós clamamos, nós Te pedimos, em nome de Jesus.